daqui. César Augusto Roriz da Silva, o Cezinha, foi um dos fundadores do PCC, primeiro comando da capital, em 1993. Ele comandou a facção com Geleião e Marcola, até 2002, quando foi expulso após tramar a morte da mulher de Marcola, Ana Maria Olivato, que teria passado o celular de Cezinha para a polícia. Cezinha fundou o terceiro comando da capital, mas foi morto na prisão pelos companheiros. Cezinha cumpria a pena de 144 anos, 6 meses e 6 dias por 7 roubos e 7 homicídios. Soro positivo, ele estava na penitenciária de Avaré, 262 quilômetros de São Paulo. Após escapar de várias tentativas de assassinato, o detento César Augusto Roriz de Camargo, o Cezinha, de 39 anos, foi morto, por volta das 10 horas, na penitenciária de segurança máxima de Avaré, para onde havia sido levado no dia 7 de Cezinha foi um dos que, em 1993, fundaram o primeiro comando da capital, PCC. Ele permaneceu na facção até novembro de 2002, quando foi expulso com José Márcio Felício dos Santos, o Geleião, e jurado de morte. No lugar dos dois, ficou Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola. Cezinha e Geleião foram acusados de radicalismo e, fora do PCC, criaram a facção rival TCC, terceiro comando da capital. Tornavam-se os grandes inimigos do antigo grupo. Cezinha cumpria a pena na penitenciária 1 de Sorocaba e foi transferido para a prisão de Avaré em 7 de julho. Avaré é dominada pelo PCC. Presos de Sorocaba foram mortos por causa de uma guerra entre o PCC e o TCC. Homens do PCC tentaram matar Cezinha. O secretário da administração penitenciária, Antônio Ferreira Pinto, foi procurado para explicar por que Cezinha, mesmo considerado inimigo do PCC, foi transferido para a unidade onde há domínio da facção. Ele não respondeu. O corpo de Cezinha foi achado na cela 152 do raio 1 do presídio, com estacas cravadas na jugular e no tórax. Além dos espetos e feitos de cabo de vassoura e enfiados no corpo, ele também foi estrangulado com uma corda artesanal, minutos após ter tido sua visita íntima interrompida. Estava ontem com a mulher, Aurinete Félix da Silva, a netinha, em sua cela já 176, quando foi atraído pelos assassinos para outra cela. O detento Paulo Henrique Bispo da Silva assumiu a autoria do crime e foi autuado em flagrante. Mas o delegado plantonista Jorge Z. Danchelhade acredita que mais gente tenha participado da execução. Ele confessou o assassinato, mas a polícia crê que ele seja um lagarto ou preso obrigado a assumir a morte de alguém. 7 pares de tênis de detentos apresentavam vestígios de sangue. Tenho convicção, pela crueldade com que o crime foi praticado, que existem outros envolvidos, afirmou. Segundo Chelhade, Silva disse que executou Cezinha por desavenças internas na facção. O preso disse que Cezinha queria liderar o TCC da mesma maneira que agia no PCC, extorquindo integrantes e condenando à morte quem contrariasse suas regras. A morte não alterou a rotina na prisão, segundo agentes penitenciárias. As visitas, por exemplo, continuaram liberadas. A penitenciária 1 de Avaré foi transformado em regime diferenciado para receber presos de alta periculosidade. No momento em que Cezinha foi morto, havia ali apenas mais 37 detentos. Jurado de morte pelo PCC, ele permaneceu sob proteção de outros presos do TCC no período em que ficou na penitenciária Danilo Pinheiro, em Sorocaba, presídio dominado pela facção. 8 assassinatos de presos ocorridos a partir de abril na unidade foram atribuídos à briga entre grupos criminosos. Os detentos teriam sido infiltrados na unidade pelo PCC para matá-lo, mas acabaram mortos por ordem de Cezinha. 2 dos homicídios teriam sido praticados pelo próprio líder, que obrigou outros detentos a assumir o crime. Carlos Roberto Barbosa foi morto após presos terem descoberto que estava ali com a missão de executar Cezinha. O último assassinato, do preso Reginaldo Martins da Silva, ocorreu dias após a transferência do líder do TCC para Avaré. A direção do presídio optou por sua remoção para Avaré, considerado mais seguro e de disciplina mais rígida, por não ter condições de evitar novas mortes, já que, entre as vítimas, havia presos sem nenhuma ligação com facções. Em Avaré, Cezinha foi colocado numa ala ocupada por integrantes do TCC. Mesmo assim, virou alvo. Após o assassinato de Cezinha, diretores de presídios do Oeste Paulista foram orientados pela SAP a iniciar a triagem só em unidades.
O objetivo é separar ou limitar ao máximo o contato de integrantes das facções. A SAP prevê uma reação do TCC para vingar a morte de seu líder.